Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos iniciar aqui um novo módulo. Vamos começar a tratar sobre redes de comunicação para depois podermos entrar, efetivamente em redes de computadores. E o que são redes de comunicação? As redes de comunicação, então, elas são sistemas, que permitem transmitir informações, entre dois ou mais pontos, independentemente da tecnologia utilizada, tá? Então, eu trouxe aqui uma imagem para ilustrar isso. Para quem é 40 a mais, assim como eu, vai lembrar, vai saber aqui do que eu estou falando, que quando éramos crianças, nós brincávamos, com esse equipamentozinho aqui, telefone sem fio, Tenho certeza aí, se você tem mais de 40 anos, você lembra, Hoje em dia, a criançada já não brinca mais com isso. Mas enfim, por que, que esse dispositivo aqui tão rudimentar ele pode ser tratado como uma rede de comunicação? Muito simples, porque ela transmite aqui uma informação, nesse caso aqui é a voz, de um ponto ao outro, São dois pontos, então, que eles estão conectados aqui, por um enlace físico, por um link físico aqui, transmitindo aqui, de um para o outro aqui alguma informação. Então, de uma forma bem rudimentar, pode ser tratado aí como uma rede de comunicação. Claro que só trouxe isso a título de exemplo, porque a gente sabe que o que a gente vai estudar aqui de rede de comunicação é bem mais complexo do que isso, tá? Mas, então, vamos lá. Vamos às características das redes de comunicação. As redes de comunicação, então, elas podem transportar diferentes tipos de sinais, como, por exemplo, vídeo, Rede de comunicação pode transmitir, sinais de vídeo, sinais de voz, outros dados também, como textos e outros tantos tipos, de sinais aí podem ser transmitidos pelas redes de comunicação. E em uma rede de comunicação, também podem ser utilizadas diferentes tipos de tecnologia, como por exemplo as tecnologias sem fio, Wi-Fi, telefonia celular, mas também podem ser utilizadas tecnologias cabeadas, com seus cabos aí de par trançado, cabos coaxiais, cabos de fibra ótica, tá certo? Quanto à extensão geográfica, quanto à área geográfica, as redes de comunicação elas podem ser classificadas em redes locais, também podem ter classificação aí de redes metropolitanas e também podem ser classificadas em WAN, redes de grande extensão, E aqui nós temos, por exemplo, a internet, tá? Objeto do nosso estudo aí bastante, vamos falar muito sobre internet, tá certo? Vamos passando aqui então para o nosso próximo slide, que eu trago exemplos de redes de comunicação. Como exemplo, então, nós temos rede telefônica convencional, nós temos aí as redes de TV, rede de TV transmitindo vídeo, a rede de rádio transmitindo sons, áudio, voz, as redes de telefonia celular, 4G, 5G, as redes de satélites utilizadas aí para TV por assinatura, por exemplo, Sky, ou também para conexão à internet, em áreas mais remotas. E também temos as redes de computadores, que é o grande objeto do nosso estudo nos próximos dois módulos. Avançando, nós já vamos começar a entrar em tópicos importantes para a nossa prova. O primeiro deles é sobre arquitetura de redes de comunicação. Nós temos dois modelos, que costumam cair em questões de concurso público, que é o modelo cliente-servidor e o modelo P2P ou peer-to-peer. No modelo cliente-servidor, então, nós temos um servidor central, fornecendo recursos para os seus clientes, tá? Então, o servidor ele pode ser, por exemplo, um servidor de e-mail, como o Gmail, um servidor de armazenamento, como o Google Drive, por exemplo, um servidor de páginas web também, fornecendo aí acesso às páginas que a gente tem na internet, tá? O cliente, por sua vez, ele consome esses serviços, Como exemplo aqui, nós temos o navegador de internet, Por exemplo, Google Chrome, Mozilla, Firefox, o Microsoft Edge, são denominados clientes porque eles consomem os serviços do servidor. Temos também como exemplo clientes de e-mail, como o Microsoft
Outlook ou como o Mozilla Thunderbird, né? São todos eles, então, considerados clientes no modelo cliente-servidor. Por outro lado, nós temos aqui o modelo P2P, ou peer-to-peer, ou par a par. Nesse modelo, então, não há um servidor central, né? Todos os nós eles compartilham os recursos entre si, e essa é a principal característica aí do modelo P2P, né? Todos os nós, então, eles podem ser clientes e servidores ao mesmo tempo, né? Não há um servidor central fornecendo os recursos para os clientes. Um grande exemplo que a gente tem aqui são as redes torrent, né? Nós temos aí, por exemplo, o BitTorrent, o software BitTorrent, né? Que é um software utilizado para o compartilhamento de arquivos. Então, esses arquivos eles são compartilhados, né, par a par. Ali não existe um servidor central, né, onde ficam esses arquivos e esse servidor distribui os arquivos, né? Cada arquivo ele é distribuído dos próprios participantes ali daquela rede, né, que funcionam como clientes e servidores ao mesmo tempo, tá certo? E agora nós vamos falar um pouco sobre os tipos de enlace, os tipos de links nas redes de comunicação. Nós temos dois ou duas que são bem importantes para as provas de concurso público, que é o enlace multiponto e o enlace ponto a ponto. No enlace multiponto, então, nós temos uma conexão compartilhada. Os dispositivos aqui da rede, eles compartilham o mesmo enlace, tá certo? Então, nesse caso, eles podem transmitir os dados um de cada vez, somente um por vez. Esse tipo de enlace era muito utilizado aí nas redes antigas, né, as redes Ethernet antigas com cabos coaxiais, para que se conseguisse então, né, tratar dessas colisões aí que havia por causa desse compartilhamento aí do enlace, né, se utilizava então o protocolo CSMA-CD para tratar, né, dessas colisões. Então, né, esse tipo de enlace era muito utilizado aí na topologia em barramento nas redes Ethernet antigas, né, e a comunicação então seria, né, half duplex. Existe uma transmissão de dados em duas direções, mas somente um pode transmitir por vez, né? Cada um tem sua vez de transmitir. Já no enlace ponto a ponto, é feita então uma conexão direta entre os dois dispositivos, né? Cada nó, então, ele tem a sua conexão exclusiva com o outro nó. Como exemplo aqui, então, nós temos uma topologia em estrela, né? Onde nós temos aqui no centro um switch e ao redor aqui os outros dispositivos da nossa rede. Então, a comunicação, ela é feita diretamente entre um ponto e outro. Não há o compartilhamento desse link aqui. Esse link, então, é totalmente dedicado, né, a esses dois pontos. Disse aqui, então, que é uma comunicação full duplex, né, que pode ser feita aí nos dois sentidos e ao mesmo tempo, por não existir, então, esse compartilhamento do link, o compartilhamento do enlace. Avançando mais um pouco aqui, vamos falar sobre os meios de transmissão nas redes de comunicação. Nós podemos ter aqui, né, dois tipos de meios de transmissão que são cobrados em prova, que são os meios guiados e os meios não guiados. Os meios guiados, então, eles utilizam condutores físicos para transmitir os dados, para transmitir os sinais. Como exemplo, nós temos, então, aí os cabos de par trançado, né, utilizados nas redes Ethernet, os cabos coaxiais que são utilizados na rede de TV a cabo e também nas redes de computadores mais antigas, e temos os cabos de fibra ótica que são bastante utilizados na atualidade, né? As redes mais modernas aí, elas são estruturadas, né, com cabos de fibra ótica fornecendo aí uma alta velocidade, uma maior velocidade que os outros tipos de condutores físicos que nós temos. Passando aqui então para o meio de transmissão não guiado, tá? É um meio de transmissão que se dá por ondas eletromagnéticas. Então é uma transmissão feita sem fios, tá? Temos como exemplo aqui então o Wi-Fi, utilizada em redes locais, Bluetooth, né, redes de curto alcance,
as redes de satélite utilizadas para a conexão de internet em áreas remotas e também para as transmissões de TV a cabo, né? Temos também as redes infravermelho, que também são redes de curto alcance. Como exemplo, aqui nós temos controle remoto, né, que utiliza aí o infravermelho. Todos esses, então, são meios não guiados de transmissão, porque são feitos sem um cabeamento físico, né, sem uma estrutura física, né, essa transmissão ela é feita sem fio. Com isso, então, nós terminamos mais essa aulinha aqui do nosso segundo módulo, módulo de redes de comunicação. Eu espero você na próxima aula.